então, dentro dessa jornada, vamos dividir a nossa conversa em 3 etapas. Na primeira etapa, nós vamos chamar de jornada de descoberta. Na jornada de descoberta, o que nós vamos fazer? Nós vamos mergulhar ao fundo na busca pelo conhecimento, sabe? Pelo chamado e propósito de Deus para a nossa vida. Nessa primeira jornada que nós estamos a introduzir aqui hoje, nós vamos trabalhar, nós vamos mergulhar fundo na busca pelo chamado e propósito de Deus para a nossa vida. E nessa primeira jornada, nós temos uma pergunta que nós vamos fazer para nós mesmos toda vez que nós estivermos aqui a conversar, para isso ficar latente na nossa mente, que é: como descobrir o chamado e o propósito de Deus para a minha vida? Essa é a pergunta que nós vamos responder nessa primeira etapa, nessa primeira jornada. Essa é a pergunta que eu quero que fique na mente de vocês, no coração de vocês guardado, que vocês guardem isso. Faça essa pergunta para você: como descobrir o chamado e o propósito de Deus para a minha vida? Como encontrar o sentido e o significado para a minha vida? Sabe, quando você faz essa pergunta para você, sabe o que vai acontecer? Automaticamente, todos os mecanismos que Deus colocou no seu, que Deus te criou, seu corpo, sua alma, seu espírito, eles vão agora a buscar, de alguma forma, estarem atentos para entender isso, para descobrir isso, porque a gente vive muitas vezes sem questionar isso. Então essa é a primeira pergunta que nós vamos fazer na primeira jornada. Na segunda jornada, nós vamos chamar de jornada de superação. Nessa etapa, o que nós vamos fazer? Nós enfrentaremos o medo e nós vamos aprender como nós podemos prosperar, crescer no nosso chamado, no nosso propósito, no serviço, naquilo que realmente é aquilo, sem entender, não, Deus me deu convicção, eu sinto que Deus me criou para isso aqui. Então, como prosperar, como crescer, como desenvolver, como amadurecer nisso? Então, isso é que vai acontecer na segunda etapa. Então, na segunda jornada, que nós vamos chamar de jornada de superação, nós vamos trabalhar junto para nós enfrentarmos todos os medos que nos impedem de viver o chamado ou o propósito de Deus para a nossa vida. Porque quando a gente começa a entrar nesse caminho de querer buscar o sentido da vida, o propósito da vida, ou saber qual é o chamado de Deus para a nossa vida, que nem o que Timóteo está fazendo agora, que nem as perguntas que Kilsa está fazendo agora, que nem a pergunta que eu vejo centenas de jovens com isso na cabeça perdido, surgem muitas dúvidas. É um momento crucial na vida de vocês, porque nesse momento vocês têm 2 opções: ou fazer qualquer coisa ou desistir, mas nunca chegar ao ponto de entender com clareza qual é o propósito, qual é o chamado de Deus para a vossa vida. Entende? Então, na maioria das vezes, os jovens se estagnam, ficam sem sentido. E por isso, enquanto você vive nesse ambiente, nessa segunda jornada, sabe o que acontece? Você vive procrastinando. A procrastinação, ele acontece exatamente nesse momento. No momento em que a gente fica como que alguém que está numa bifurcação, numa estrada sem saída. Você fala: não, mas eu gosto disso, eu gosto daquilo, parece que isso, está tendo oportunidade aqui, está abrindo porta daqui, está abrindo porta de lá. É tanta coisa que começa surgindo e você fica perdido e você não vai a lugar nenhum. Isso é estado de muitos jovens, principalmente nesse contexto em que nós estamos vivendo. Então a pergunta-chave aqui, na segunda etapa, é: como lidar com o medo e prosperar no nosso propósito? A pergunta-chave fundamental que vocês devem fazer: como superar os meus medos para viver aquilo que Deus quer que eu viva, para viver o chamado de Deus para a minha vida, para viver o propósito de Deus para a minha vida. Porque medo vai surgir, desafios irão levantar. Como lidar com esses medos para prosperar, para continuar a crescer dentro desse chamado? E por fim nós chegamos à terceira e última jornada, que nós chamamos de fluindo na jornada. Nessa terceira etapa, nós focaremos em viver plenamente o propósito que Deus revelou para nós ser o nosso chamado, ser o nosso propósito, ser aquilo que Ele deseja que aquilo se faça.
se é aquilo que Ele deseja que Timóteo faça, entende? Então, nessa terceira etapa, nós vamos focar em tentar viver plenamente esse propósito, esse chamado de Deus. Isso é maravilhoso. Eu passei muito tempo para descobrir qual é o propósito de Deus para a minha vida, qual é o chamado de Deus para a minha vida. E hoje eu tenho plena convicção de que Deus me chamou para fazer isso que eu estou fazendo com vocês. Treinar, orientar pessoas, fazer pessoas realmente ter clareza no seu propósito, no seu chamado. Então a gente trabalha com família. Por quê? Porque a gente entende que família é o lugar onde as pessoas muitas vezes estão perdidas e ali elas precisam de direção, precisam de orientação. Nós trabalhamos exatamente com obreiros, porque é um momento crucial também para que as pessoas realmente se firmam no seu propósito e possam colher fruto, realmente sentir leve e continuar firme. Certo, Kilsa? Certo, Timóteo? Isso é muito importante. E aqui, a pergunta-chave aqui é: como fluir no chamado? Como prosperar no nosso propósito? Como realmente a gente pode produzir fruto no nosso caminhar, fazendo o que Deus nos chamou para fazer? Amém? Bem, então essas três etapas, elas não somente vão trazer clareza para vocês, mas também elas vão fortalecer a convicção de vocês e vão capacitar vocês a viver o vosso chamado e o vosso propósito de maneira autêntica, muito autêntica, certo? Vamos fazer algumas perguntas que vocês precisam fazer na vossa vida. A primeira pergunta: qual é a sua motivação no seu relacionamento com Deus? Você já parou para pensar por que você é cristão? Você já parou para pensar por que você vai para uma igreja? Você já parou para pensar por que você estuda a Bíblia? Qual é a sua motivação no seu relacionamento com Deus? Sabe, pensar sobre isso impulsiona-nos a buscar Deus, e quando isso acontece, isso vai afetar toda a área da nossa vida. A gente muitas vezes está a estudar a Bíblia, mas sem intenção, sem entender por que eu estou estudando a Bíblia. Não, eu estou estudando a Bíblia porque eu quero conhecer a Deus. Não, eu estou estudando a Bíblia porque estudar a Bíblia é palavra de Deus. Não, eu estou estudando a Bíblia porque é bom estudar a Bíblia. Entendeu? Mas a verdadeira pergunta é: qual é a motivação no seu relacionamento com Deus? Por que nós relacionamos com Deus? Qual é a nossa motivação? Porque quando você tem uma motivação clara nisso, a sua devocional vai ser diferente. Os seus estudos da Bíblia vai ser diferente. Quando você vai para a igreja local, vai ser diferente. Percebe? Então isso é muito importante. A segunda pergunta é: já parou para pensar o que você faria se não lhe faltasse nada? E se você tivesse absolutamente tudo nas suas mãos? O que você escolheria fazer hoje, se esse fosse a sua condição? Você pode escrever isso para você, porque isso é muito importante. Essa é uma das perguntas muito importantes quando nós estamos a pensar em entender qual é o nosso chamado, qual é o propósito da nossa vida. Porque nós vamos falar ali, no nosso próximo encontro, sobre o sentido da vida, sobre o significado de chamado, de propósito. Entende? E como a gente sente isso dentro de nós, como o Espírito Santo testemunha isso dentro de nós, como o universo à nossa volta também trabalha mostrando-nos isso aqui. Olha, eu vejo que Deus te chamou para fazer isso. Vocês entendem? Então essa pergunta é muito séria, Kilson, para você pensar e anotar. E você que certamente está assistindo esse vídeo, responda essa pergunta para você. O que você faria se não lhe faltasse absolutamente nada e se você tivesse todas as condições necessárias? Você estaria fazendo o que nesse momento? Então, qual é a sua motivação profissional? O que você faz? Será que você consegue perceber que há alguma relação, o que você está fazendo agora, com aquilo que você nasceu para fazer? Você sente alguma coisa ou não? Será que o que você faz, ele te leva a uma paz interior, a uma harmonia, para você dizer: eu sinto que é isso que Deus quer que eu faça na minha vida? Há alguma conexão? Você sente alguma coisa? Ou simplesmente você está fazendo o que você faz?
Porque o mundo não vai ser diferente se os cristãos não colocarem intencionalidade no que eles fazem. A gente vive como quem não tem cabeça, nós somos cristãos. A Bíblia diz que tudo quanto nós fazemos, ou tudo quanto nós falamos, nós fazemos para quê? Para a glória de Deus, como para o Senhor. Se você entende que Deus tem um sonho com você, Deus pensou em você antes de trazer você aqui, tudo que você faz, você tem que buscar perceber se tem alguma ligação, se tem alguma conexão, se você vê alguma relação na sua carreira, na sua vida atual, na sua formação, no que você está fazendo, com aquilo que você sente, ou que você pelo menos acha que Deus está te chamando para fazer. Porque quando você começa a despertar para essas perguntas, acredita, você vai estar mais atento, o Espírito Santo vai começar a falar mais a você, e Deus vai te mostrar, vai te dar mais sensibilidade ao mundo à sua volta. A quarta pergunta é muito séria. A quarta pergunta é: você está disposto a seguir a Cristo, mesmo que Ele destrua seus planos e mude totalmente a sua situação? Já parou para pensar nisso ou não? Vocês precisam responder isso para vocês. Porque se nós queremos entender qual é o propósito de Deus para a nossa vida, se nós queremos entender o nosso chamado, se nós queremos descobrir o sentido da vida, para nós fluirmos e para nós de fato gozarmos e desfrutarmos de vida que Deus deseja que nós desfrutemos dela, a gente precisa ter consciência dessas perguntas aqui. Então, reflita muito sobre essas coisas. Muitos cristãos, você que está nos acompanhando aqui, diz para nós se não é isso que acontece com você. Muitos cristãos, eles vivem numa expectativa equivocada na relação com Deus, fazendo todas as coisas, indo para o culto, servindo a Deus e tal, e orando para que Deus abençoe os sonhos e projetos que você tem. Já parou e pensou? Se Deus te criou, certamente Ele tem sonhos com sua vida ou não? E agora você também começa a sonhar. O que você acha que vai acontecer? Você está a sonhar e Deus já te criou. Lembra que você não veio só, Deus te criou. O que você acha que vai acontecer entre você e Deus? Vai ter choque. Vocês vão colidir. Você está a sonhar pedindo a Deus para realizar seus sonhos. Só que Deus te criou e Ele também tem sonho e plano com você. Vocês estão vivendo em contramão. Então muitos cristãos estão em contramão com Deus. E isso faz com que nós criamos muita frustração na nossa vida. A gente cria frustração na nossa vida com Deus. A gente até desiste do caminho de Deus. Por quê? Porque a gente não está vivendo alinhado com Deus. A gente está servindo a Deus na expectativa de Deus realizar os nossos planos e sonhos. No entanto, nós precisamos compreender que se Deus nos criou, se Deus nos trouxe à existência, isso não é mero acaso. Ele já tinha sonhado conosco, Ele já tinha planos e propósito muito específico para nossas vidas. Deus não é provedor dos nossos sonhos e caprichos, certo? Deus, que a Escritura nos apresenta, é um Deus que tem um plano para a nossa vida, e o verdadeiro desafio das Escrituras é nos levar a viver debaixo de senhorio de Jesus Cristo. Nós somos chamados para submeter a Deus como servos da vontade divina. Essa missão de submeter a Cristo, ela vai afetar a nossa vida. Finalizando, eu quero que vocês entendam uma coisa. É o seguinte: os planos de Deus nunca frustram. Os planos de Deus não frustram e não mudam, certo? Então, para entender a vontade de Deus, nós precisamos baixar a guarda, nós precisamos baixar as nossas defesas e nos abrirmos para a manifestação real de Deus na nossa vida. Todas essas perguntas, toda essa reflexão que eu trago hoje para vocês é começar a desconstruir coisas que vocês já construíram dentro de vocês sem considerar Deus. Toda essa reflexão que nós estamos trazendo aqui é para desconstruir tudo que vocês já começaram a construir dentro de vocês sem considerar aquele que vos criou. Sem considerar aquele que nos criou. Nós estamos usurpando o direito de Deus na nossa própria vida, dizendo que nós servimos a Ele. Certo? E isso vai fazer o quê? Isso vai permitir que nós possamos abrir para a manifestação real de Deus na nossa vida. Isso vai permitir que realmente nós então diminuemos no nosso caminhar, sabe o quê? As decepções. À medida que nós vivemos
com esse entendimento, nós vamos diminuir as decepções, as frustrações das nossas vidas. Porque, gente, você quer ou não, Deus sempre vai trabalhar conduzindo você para aquilo que Ele te criou. E enquanto isso não acontecer, você vai viver numa agonia. Como eu falei, vai haver um vazio agonizante dentro de nós. Entende? E muita decepção, muita frustração. Já ouvi mãe orando para Deus dizendo: eu não criei meu filho para isso, Senhor. Senhor, eu não aceito isso do meu filho, Senhor. Ele veio para mais e não sei quanto, não sei quanto. A pergunta é: seu filho é seu ou é de Deus? Sua vida é sua ou é de Deus? Certo? Então, ao caminharmos pelos nossos dias com o coração capaz de aceitar a vontade de Deus, nós vamos saber de uma coisa só. E nós precisamos saber de uma coisa. Nós precisamos saber que a vontade de Deus permanece para sempre, que Deus estará conosco mesmo quando nós não entendemos, e que a vontade de Deus para nós permanece o mesmo. Deus sempre permanecerá bondoso, maravilhoso, digno de louvor, digno de serviço, digno de honra, de glória e de majestade. Eu quero terminar aqui essa reflexão e pedir que vocês reflitam sobre isso, porque na nossa próxima conversa nós vamos responder então sobre o que é um chamado ou o propósito de vida, qual é o sentido da vida, o que a Bíblia fala disso, certo? E vai ser muito bom. Fez algum sentido para vocês o que nós conversamos? Será que eu fui claro, não fui claro? O que vocês acharam? Fez sentido. Fez sentido. Fez sentido? Legal. Tá muito bom. Espero também que faça sentido para você, que terá a oportunidade de assistir esse vídeo. Que Deus te abençoe. Até o próximo encontro. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Deixe aqui o seu comentário. Dá o seu like. E nós estamos aqui para te ajudar nessa jornada de descobrir e viver a vontade de Deus para a sua vida. Tá certo? Um grande abraço.